Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, uma noite de quarta-feira aí com algumas informações importantes do Vasco. O Adson anunciado finalmente, novo reforço do Vasco para o ataque. Vasco ainda precisa, como a gente vive falando aí, outros canais falam, o Vasco precisa de um volante, além de um goleiro para o lugar do Rolls. O Rolls ainda não inspira aquela confiança da torcida para ser o imediato do Léo Jardim, caso o Léo Jardim fique suspenso ou se contunda aí no decorrer do ano de 2024. Aproveito aí para pedir o like de vocês, compartilha, se não é inscrito ainda se inscreve, dá aquela moral. Vamos falar do time do Vasco aí, agora o principal, disputando uma competição oficial, que é o Campeonato Carioca. Jogo de amanhã contra o Madureira, provavelmente o Vasco não terá um time ainda completo. Vasco também hoje, que anunciou uma separação de treinamento de grupos. Um grupo vai treinar para ser o time que vai jogar, que vai entrar em campo, e outros grupos treinarão em separado, como um grupo que foi anunciado hoje, compostos por Miranda, Rodrigo, Zé Vitor, Barros e Marlon Santos. Esses jogadores o Vasco botou treinando separado. O motivo deve ser desentendimentos com a diretoria, falta de oportunidades, mau futebol apresentado, principalmente pelo Miranda, alguns outros jogadores. O Rodrigo também não vem bem nesse início de temporada, já tinha sido emprestado pelo Vasco no final do ano passado, no meio do ano passado para o Londrina. Então são jogadores que o Vasco vai querer negociar, vai querer fazer uma graninha aí de repente para juntar, para fazer uma outra negociação, trazendo outros jogadores. Então o Vasco aí, nessa partida de amanhã contra o Madureira, provavelmente não vai ter a sua equipe ainda principal, que jogou o torneio de Maldonado, né, os amistosos. O Vasco que deve ter a ausência do Payet, tantos outros jogadores, talvez Verratti também não jogue, talvez o Léo Jardim não jogue o Rolls. Eu coloquei o time aí que eu acho que vai ser o time do Vasco, principalmente para o início de campanha do Carioca, quando o Ramon Dias for colocar os principais jogadores. Eu acredito que esses jogadores serão o time titular, boa parte será esse aí, num esquema 3-5-2, um esquema que ele sente mais confiança, porque o Vasco não tem laterais em abundância, não tem pontas em abundância, então o 3-5-2 seria um esquema que faria o Vasco jogar mais protegido na defesa, né, com 3 zagueiros, com o meio campo mais encorpado e com menos um atacante, que em vez de ser 3 atacantes com 2 pontos, o Vasco jogando com 2 atacantes. Eu coloquei aí o goleiro, o Léo Jardim, como o goleiro principal do Vasco para a temporada, óbvio, titular absoluto. Eu coloquei também o João Vitor como um dos 3 zagueiros, junto com o Medel e o Léo. A gente tem o Robert Rojas, que serve tanto quanto lateral, talvez o Vasco mudando o esquema, fazendo um 4-4-2, como um terceiro zagueiro, talvez no lugar do João Vitor, por ser pelo lado direito, por ser jogador que joga pelo lado direito. Então esse time inicial pode ser o time que o Ramon Dias não utilize de repente o Robert Rojas no lugar ou do Léo ou do João Vitor. Coloquei o Léo e o João Vitor aí em extremas, porque são lado direito de João Vitor, pé direito, e o lado esquerdo do Léo, pé esquerdo. E o Paulo Henrique, completando o meio campo junto com o Zé Gabriel, Paulinho, Lucas Piton e Payet, sendo o cara da armação do Vasco, chegando também no ataque. O Paulo Henrique eu coloquei no lugar do Puma Rodrigues, que foi titular boa parte da temporada, porque o Paulo Henrique terminou bem a temporada, e o Ramon Dias, para ser coerente, ele pode dar essa oportunidade para o Paulo Henrique ser o titular nesse início de temporada. O Zé Gabriel e o Paulinho fazendo o meio campo ali mais de proteção, o Zé Gabriel sendo jogador mais de marcação, e o Paulinho que sai com o primeiro toque, quase que um segundo volante ali, que sai mais para o jogo. O Lucas Piton fazendo a ala esquerda, um jogador muito agudo, que defensivamente tem suas falhas, mas cruza muito bem, então sendo o titular. Acho que o Lucas Piton e o Paulinho aí junto com o Zé Gabriel, titulares absolutos, sem sombra de dúvida. O Payet, outro que deve completar esse time sim, que fez uma boa pré-temporada, um jogador que está querendo, está fininho, mostrou desempenho nas férias, perdeu peso nas férias, treinou nas férias, veio voando, foi eleito o melhor jogador da pré-temporada. Então o Payet sendo titular, não tem como não ser. E no ataque uma dúvida, pode ser tanto o David, que eu botei como titular, como pode ser o Adson que está chegando, ou uma terceira opção, de repente o Rossi. O Rossi tudo bem, funciona mais como ponta, mas quem sabe aí num determinado momento sendo o segundo atacante, ou o Vasco mesclando para 3 atacantes no decorrer de uma partida, tirando um do meio campo. Então, essas variações aí ajudam o Vasco a ter um elenco aí, uns esquemas táticos, alguns esquemas táticos, dependendo do jogo que esteja jogando. O Verratti eu coloquei como centroavante, é o titular absoluto, não tem nenhum outro aí que faça sombra a ele. E esse é o time que eu imagino que seja o desenho para o decorrer da temporada. Claro, a gente pode ter alterações ali, de repente saindo o Zé Gabriel, entrando um volante de maior experiência, de mais rodagem. Falou-se tanto no Cuejá, a negociação não aconteceu. Falou-se do esforço, a negociação também não avançou. E o Vasco fica nessa aí tentando pegar volantes que saibam sair jogando.
Eu acho que esse meio campo aí com o Paulinho, o Zé Gabriel e o Paê sendo o principal jogador de armação, eu acho que é um meio campo mais equilibrado. Pode ser que nesse início de temporada o Ramon Dias utilize esse esquema com esses jogadores, variando muito pouco ali a característica de cada um. Como eu falei, Adson chegando, ainda vai adquirir um entrosamento, ainda vai readquirir a forma física, não estava jogando no Nantes, pode ser que no início de temporada, no início dessas competições oficiais, ele não seja o titular, é provável que não seja, até mas no decorrer da temporada pode ser que seja, e o Vasco ainda com alguns outros jogadores podendo entrar. O Orexano se fala muito, o Orexano pode jogar no lugar do Paê, pode jogar de repente como um terceiro atacante, mas o Orexano tem que querer. A gente fala muito no Orexano, tá jogando bem no Carioca, mas ele tem que querer estar no Vasco. Se ele não quiser estar no Vasco, não adianta colocar ele para jogar. Ele vai jogar o burocrático e não vai fazer bem para ele nem para o Vasco. Então, o Orexano é uma incógnita, a gente não sabe do Orexano se ele vai realmente ser integrado a esse time principal. Não foi colocado para treinar em separado, isso é uma coisa que pode ainda dar uma sobrevida a ele no Vasco. Os jogadores, como eu falei, que foram botados para treinar em separados aqui, o Vasco já decidiu que vai negociar, não estão nos planos do Vasco. O William Batista foi demitido e a SAF não deu a explicação necessária para a torcida, para a opinião pública, por que o William Batista foi demitido. Ele que tinha um ótimo desempenho, revelando jogadores, bons resultados em competições, pegou-se muito resultado contra o Vitória na Copa São Paulo, não é esse o principal foco, o Vasco não está ali para ganhar títulos, o Vasco está ali para revelar. Ele tem feito uma transição boa jogando alguns jogadores para o profissional. Chega no profissional, a culpa não é dele. A transição às vezes é mal feita, porque o Vasco às vezes já bota o moleque na fogueira. Então demitir o William Batista eu achei meio maldade, meio covardia. Agora botar esses jogadores para treinar a parte também eu acho muito estranho. Do nada botou esses jogadores para treinar, por mais que não tivessem ainda mostrado o futebol para ser da equipe principal. Eles vinham jogando, principalmente o Miranda e o Rodrigo vinham jogando no Campeonato Carioca aí com a equipe C. Então, coisas estranhas que a SAF faz é que a gente não consegue entender muito bem, eles não explicam, fica um negócio meio solto. Agora, galera, falando mais aí da temporada, o Vasco precisa realmente de reforços, a SAF para vender é um leão, mas para comprar é um gatinho, tá perdendo negociações. O Fluminense hoje anunciou o Terãs, um sonho de consumo do Paulo Brax ano passado. Os adversários do Vasco não estão tendo dificuldade para contratar, o Vasco já tem uma dificuldade absurda, e me preocupa, cara. Eu ouvi muita gente falar que esse time do Vasco é bom para disputar o ano de 2024, as competições que vêm pela frente. São duas competições que o Vasco tem pela frente, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Grandes competições que o Vasco vai disputar, e o Vasco tem que ter elenco para disputar essas duas grandes competições, que dão vaga, que dão grana, que dão vaga para Libertadores. E o Vasco não tá, com esse time o Vasco não vai chegar longe na Copa do Brasil e não fica entre os 10 do Brasileiro. Posso afirmar, com esse elenco atual, o Vasco não fica entre os 10. Fez uma 7ª campanha no segundo turno do campeonato do ano passado. Gente, não dá para se basear nisso. Não dá para se basear nisso. O Vasco tem que ter um time para ficar entre os 5, pelo menos. O Vasco não está formando um time para ficar nem entre os 10. Isso preocupa muito a torcida, me preocupa as negociações do Vasco que não andam. O Vasco contratou 2 zagueiros, posição que nem era a mais carente do Vasco. O Vasco foi lá e contratou, que é o caso do João Vitor e do Robert Rojas. Contratou o Adson do nada, foi lá, contratou o cara, nem foi especulado, já trouxe. Mas os que tinham que realmente trazer, que foram pedidos da comissão técnica, o Vasco não conseguiu trazer. Um deles é o Cuejá, um jogador importantíssimo que faria esse time mudar de nível, e o Vasco não conseguiu trazer. Ah, mas foi o Al-Shabaab que pediu mais. Mas a negociação tinha que andar. O Alexandre Matos está lá para isso, para fazer a negociação andar, para tentar... Ah, manda o Orexano para lá, manda 2, 3 jogadores, diminui, pega só 50% do jogador, faz uma negociação aí, faz alguma coisa. Mas parece que a SAF não tem boa vontade com jogadores renomados. A SAF quer pegar jogadores, mais uma vez, erradamente, pegar jogadores novos, para eles se desenvolverem no Vasco e venderem mais caro para lucrar. E eles estão lucrando com Marlon Gomes e Peck, que vão ser negociados. O Peck já foi para o Los Angeles Galaxy, e o Marlon Gomes vai para o Shakhtar Donetsk, porque a proposta é irrecusável, e para vender eles estão vendendo. Agora, para trazer, eles não trazem. Esse time do Vasco não é um time ruim, como eu falei, não é um time ruim, mas não é um time bom para ficar entre os 5, como o Vasco merece ficar, o Vasco merece brigar para ficar entre os 5 de um campeonato brasileiro. Campeonato Carioca, galera, esquece, é laboratório, bota time C, bota time B, mescla, é um lixo de campeonato. A própria Ferg não valoriza o campeonato. É uma bagunça, jogo sendo mandado no Piauí, Brasília, nada contra os estados. Mas uma bagunça o Campeonato Carioca, uma bagunça completa. Eu não me sinto motivado em nada a ir para o estádio ver o Campeonato Carioca, a acompanhar. Acompanho porque eu sou vascaíno, gosto de ver o que está acontecendo.
as experiências que o Ramon Dias vai estar fazendo eventualmente, mas por competição em si, esquece, perdeu completamente o atrativo, a rivalidade já nem existe tanto entre os clubes. Flamengo e Fluminense já dispararam, já são duas equipes completamente diferentes do Vasco, brigam entre si pelo Carioca, e deixa eles brigarem. O Campeonato Carioca foi largado de mão, e é isso, infelizmente, né, porque o Campeonato Carioca sempre teve seu charme e a sua importância, e hoje não tem. São dois clubes que brigam lá, os proprietários, os inquilinos do Maracanã, que brigam entre si pela competição, e deixa eles brigarem, tô nem aí, o Campeonato Carioca é uma várzea. E é isso, galera, dei minha opinião aí, esse é o vídeo de hoje, da quarta-feira, obrigado aí pela audiência mais uma vez, e se você gostou desse time, ou das alterações, ou quer botar gente aí nova, ou quer mudar o esquema tático, manda aí, a gente discute, a gente debate. Pro jogo de amanhã eu não vou chutar a escalação, porque o Ramon Dias, a cabeça dele, a gente não sabe o que pode passar, vai botar meio time reserva, meio time que jogou a pré-temporada, meio time que jogou as duas primeiras rodadas, então vai ser um time bem mesclado, ele vai fazer experiências, então a gente chutar escalações aqui fica um negócio meio solto, eu não vou fazer isso agora. Obrigado aí pela audiência mais uma vez, saudações vascaínas sempre, fui!